Abre a sua Bíblia aí em primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Esse é um texto muito conhecido. Eu brinquei com o Reinaldo ali que o 17:1, eu brinquei com o Reinaldo ali que o drone dele passeou lá por casa. Falei, seu drone passeou lá por cima, até os textos aqui ele falou aqui, até o que eu vou falar aqui ele falou aqui. Falei, amém, isso é a confirmação de Deus, meu irmão. Deus usou a sua vida para confirmar aquilo que ele falou ao meu coração. Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de nós podermos meditar na palavra dele. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos concede, o privilégio, Senhor, de meditar na tua palavra. Que a tua palavra hoje traga cura ao nosso coração, traga ensinamento para as nossas vidas. Desde já nós te pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda toda a força contrária que possa se levantar contra os teus propósitos dessa noite. Pai, que apesar das minhas limitações, o Senhor possa agir e falar para além de mim, Pai. Em nome de Jesus, amém. O nosso título é Aprendendo com a Vitória de Davi sobre Golias. Certamente você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto, mas eu fico fascinado com a palavra de Deus, porque ela tem aspectos assim tão particulares, que às vezes, eu já vivi essa experiência, lá na Jaira mesmo, na igreja lá da pastora Jaira, que tinha um tema, a igreja lá trabalha com tema, e tinha 7 semanas e eu fui um dos pregadores lá. E aí eu fui no final, não fui eu que fechei, eu fui o terceiro, quarto, não lembro a minha ordem lá. E quando eu cheguei no final lá, acho que foi o pastor Alexandre que pregou, e aí ela deu esse testemunho, Ela falou, foram 7 pessoas diferentes, e 7 pessoas tiveram aspectos diferentes do mesmo texto. Então isso é o Espírito Santo, isso é a palavra de Deus, a grandeza da palavra de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17, verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, em Socó e Azer. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, que tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lanceteira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ouviram as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso 16: durante 40 dias o filisteu se aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então, esse texto nos mostra que esse é o momento que Israel está enfrentando uma batalha contra os filisteus, e aqui Israel está sob o governo de Saul, primeiro rei que Deus levanta lá, depois levanta Davi. E o reino de Saul, ele foi marcado por batalhas constantes durante o reino dele. A condição dele, Deus governava o povo através de juízes, e o último juiz, chamado Samuel, já estava adiantado em idade, já estava velho. Os filhos de Samuel não andavam no caminho de Samuel. Isso foi uma alegação do povo para questionar Samuel e buscar um rei, e eles pediram um rei. Falaram: não, nós queremos um rei, queremos um rei que nos governe. E
porque todas as nações têm um rei. Então nós queremos ser como as outras nações. Só que eles eram um povo separado de Deus, um povo escolhido, e não era para ser como outros povos. E aí Samuel ficou irado, Samuel ficou chateado com aquela postura deles, e Deus falou para Samuel: Samuel, fica tranquilo, o problema não é com você, a rejeição é a mim. Desde que eu tirei esse povo do Egito, que eles agem assim. Então dá um rei para eles, mas diz para eles todo o direito que o rei vai ter sobre a vida deles, impostos, vai escravizar, o rei vai botar servidão pesada para cima deles. Eles falaram: não importa. Ouviram tudo, mas eles estavam tão obstinados que eles falaram: não importa, nós queremos um rei. E aí Deus vai e levanta Saul, e a Bíblia diz que Saul, ele tinha um porte, né? Era de bom porte, ele era alto, era mais alto do que todos do seu tempo, os mais altos batiam no ombro de Saul. Então Saul, ele era grande, ele não era pequeno, ao contrário de Davi, que era pequeno. Então fisicamente ele era grande e ele era forte. E nesse contexto, quando Israel se coloca dessa forma, que rejeita a Deus, ele se coloca sobre o governo de Saul. E aí, como eu falei, o governo dele foi marcado por muitas batalhas. Era constante as batalhas dele. No capítulo 14 desse livro, no verso 47, nós vamos ver dois versículos. Nós vamos ver o 47 e depois o 52, que atesta isso que eu estou dizendo. 14 e 47 diz assim: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Sobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigos. Lutou, 48, lutou corajosamente, derrotou os amalequitas, libertando Israel naqueles dias que os saqueavam. E o verso 52: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava no seu exército. Então, todas as vezes que Saul via um homem forte e corajoso, ele alistava no seu exército. Então, ele tinha batalhas com outros povos, mas o alvo principal no reinado dele foi os filisteus. Esses eram os principais inimigos de Saul. E é interessante porque aqui diz no texto que nós lemos que eles ficaram com medo. E quando você lê toda essa história, você vê que eles ficaram apavorados. Mas é interessante porque ele só requisitava corajoso e forte, né? E como é que esses corajosos e fortes, na hora dessa batalha diante de um gigante, eles tremeram e ficaram nessa condição? E aí, o que acontece antes de chegar nessa história aqui? Saul foi levantado por Deus, só que Saul abandona Deus. No capítulo 15, no verso 10, Saul desagrada a Deus duas vezes. Uma vez ele oferece um sacrifício indevidamente no lugar de Samuel, e outra vez Deus manda destruir tudo, os amalequitas, e ele não destrói. Era um povo que era inimigo, que tinha atacado Israel quando Israel saiu do Egito, e Deus falou que de todas as gerações sempre haveria guerra entre eles. E ele ainda poupou lá, ainda diz que poupei o melhor para Deus. Ele desagradou Deus duas vezes. Aí no capítulo 15, no verso 10, diz assim: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. E é interessante porque Deus fala: ele me abandonou. Saul me abandonou. Foi Deus que abandona Saul. Saul abandona a Deus, ainda levanta uma estátua em sua honra. Olha como ele estava mal, olha onde estava o coração de Saul, e olha aonde ele foi parar depois dele ter sido levantado ali. No verso 26 desse capítulo,
diz assim: Samuel, contudo, lhes disse: não voltarei, porque Saul pediu para que Samuel fosse com ele. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto e lhe disse, e rasgou o seu manto. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Escolheu alguém, entregou alguém que é melhor do que você. Ele rejeitou a Deus e ele foi rejeitado por Deus. Agora imagina, se coloca no lugar dele, você ouvir isso, que Deus escolheu outro para botar no seu lugar. Deus colocou outro no seu lugar, você já não mais. É outro no seu lugar, você perdeu. Depois dele estar na posição que ele estava, ele perdeu. E Samuel havia falado com ele: se você procedesse diferente, de maneira diferente, seu reino ia permanecer. E a partir dali, ele perde. E aí quem ele escolhe em substituição a Samuel? Vamos lá no capítulo 16, no verso 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer-se por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo com óleo e vá a Belém. Eu enviei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá isto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. Perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é ele que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui e não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante e unja. Samuel pôs o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. E aí a gente vê como Saul perdeu e como Deus chama Davi para colocar Davi no lugar de Samuel. E aí, voltando para o nosso texto base, aprendendo aqui com a vitória de Davi, algumas coisas me chamam a atenção aqui. O verso 8, nós vamos ler do 8 ao 11, diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Então, o propósito, o objetivo de Golias, o objetivo dos filisteus, era escravizar o povo de Deus. Olha, se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Esse era o objetivo. Vocês serão nossos escravos. Então o inimigo queria escravizar o povo de Deus. E aí eles viviam naquele momento sobre opressão. No verso 16
que eu li como texto base aqui, diz: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde e tomou posição. Ou seja, durante 40 dias eles viviam sobre aquela opressão do inimigo, porque o propósito do inimigo era escravizar. Então, o que estava naquele contexto, o que estava em jogo ali, era mais que um aprisionamento de um povo. O que estava em jogo ali era a obra de Deus através daquele povo. Aquele povo tinha um chamado missionário. Aquele povo era separado de Deus, mas era para alcançar outras nações. Não era para ser como as outras nações, era para ser diferente e para alcançar as outras nações. E se ele consegue escravizar, se o inimigo para ali, ele impede o propósito de Deus. Aquela obra que estaria em curso, ele pararia. Então a afronta ali não era diretamente a Israel, era Deus. O alvo era Deus. Era o povo de Deus, mas todas as vezes que o inimigo se levantar contra o povo de Deus, o alvo é Deus. Então o alvo era parar a obra de Deus, era parar a caminhada daquele povo, aonde aquele povo poderia chegar. E olha que os amonitas já tinham tentado quando Israel saiu do Egito. Eles foram penalizados por conta disso. E a gente vê lá na história de Esther, um homem que projeta eliminar o povo de Deus. Porque se elimina o povo de Deus, ele impede a obra de Deus. Então a ação do inimigo tinha esse propósito. E aí nós, como povo de Deus, podemos ficar numa condição dessa. Podemos ficar sob a opressão do inimigo, não ficaremos sobre a possessão do inimigo, né? Já sabemos, né, que temos o Espírito Santo, que não fica possesso de demônios, mas podemos ficar sobre a opressão do inimigo. E aí diz que de manhã e de tarde era constante e era intenso. Ele não vinha uma única vez, ele vinha e desafiava, ele vinha e afrontava. Aquilo era afronta, e todo Israel estava parado diante da afronta daquele gigante. Então ele oprimia o povo ali. Aí no verso 23, vamos ver o que acontece aqui a partir do verso 23. Davi, ele é enviado pelo seu pai Jessé como correspondente de guerra, para ir lá no campo de batalha e saber como que estava aquela situação, como que estavam os seus irmãos. Vai lá e traz notícia para mim. Então ele foi conduzido lá não para participar da guerra, mas para trazer notícias de como estava a guerra e principalmente como estavam os seus irmãos. E aí no verso 23, Davi já havia chegado, já tinha deixado a sua bagagem lá aos cuidados de alguém, diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer, e também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, nós já ouvimos isso aqui hoje. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi tem a percepção que essa batalha não é uma batalha natural. Quando ele coloca uma questão de circuncisão, incircuncisão, ele está colocando uma questão de aliança com Deus, do povo de Deus. Está dizendo que ele tinha uma aliança, que aquele povo tinha aliança e aquele gigante não tinha, aquele povo não tinha uma aliança com Deus. E aí Davi começa a tratar essa batalha da forma que ela tinha que ser tratada. Essa batalha não era apenas uma batalha natural, embora estava para se dar entre dois exércitos, mas essa batalha era uma batalha espiritual. Não era uma batalha apenas natural.
porque envolvia uma missão, envolvia um povo, e era uma batalha espiritual para parar aquele povo. Então, no meu entendimento, esse é o propósito maior. E Davi começa a se posicionar. Quando todo mundo parou, todo mundo com medo, Davi tomou uma posição. Davi falou: o que vai acontecer? Não, vai isentar de impostos, vai dar a filha do rei. E aí, ali estava em jogo, além da obra de Deus através daquele povo, estava a preservação daquele povo e dos irmãos de Davi que estavam naquele contexto. Então nós precisamos entender que existe uma batalha que nós estamos inseridos pela preservação do povo de Deus e pela preservação da nossa família. E aí o inimigo pode afrontar, pode nos afrontar, pode querer escravizar a nossa casa, a nossa família, e nós ficarmos com medo e ficarmos à mercê dele, da afronta dele, da opressão dele. Mas nós precisamos entender como Davi entendia aqui. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós somos do Senhor. E não podemos nos render à afronta do inimigo. Não podemos ficar sob opressão. Aqui tinha 40 dias, de manhã e de tarde, tinha um tempo determinado que ele vinha afrontar. Pode ser que você sofra a afronta do inimigo há muito tempo, mas é uma questão de posicionamento, para que o inimigo caia por terra, para que o gigante caia por terra, porque ele afronta, ele nos apavora. E aí, dentro dessa condição que aconteceu com Israel, nós corremos o risco de nos acomodar e nos acovardar e achar que ele é senhor da situação. E ele não é senhor da situação. Senhor da situação é o Senhor. O Todo-Poderoso é senhor da situação, porque nada foge ao seu controle. E aí é uma questão de posicionamento. Deus deu uma visão para essa igreja. Deus nos deu uma visão de trabalhar com libertação, de ver pessoas libertas. Então o que aconteceu com Davi aqui era isso, era a libertação de uma opressão do inimigo. Então Deus está te chamando, meu irmão, Deus está te chamando, minha irmã, para tomar posição nessa batalha contra a afronta do inimigo. E aí nós aprendemos com Davi. Primeiro, nós precisamos olhar com olhar espiritual. E muitas vezes nós olhamos com olhar natural. O moço lá do profeta, de Eliseu, ele olhou o inimigo, mas a visão dele era só naquele plano natural. E aí o profeta vai, impõe as mãos sobre ele e pede ao Senhor que abra os seus olhos para que ele veja além. E ele vê o exército do Senhor em maior número. É uma visão muito maior, é uma visão espiritual e não apenas natural, porque senão nós corremos o risco de estar naturalizando aquilo que é espiritual, e aí podemos até querer lutar com armas naturais, mas não é, e nós sabemos, Efésios nos ensina, Paulo nos ensina em Efésios, quais são as armas que nós temos que usar. Nós temos que lutar com as armas de Deus, querido. Nós vemos aqui que Saul veste Davi, dá uma espada a Davi, dá toda a armadura, mas não era aquela arma, não era aquelas armas. E Davi lá pega 5 pedrinhas, pega a funda, pega o cajado e vai contra o gigante. Então nós temos que entender isso. Se não entendermos isso, nós corremos o risco de ficarmos aprisionados por muito tempo. E como eu falei, o que estava em jogo ali era a preservação de pessoas, ainda tinha benefícios materiais ali e tinha benefícios espirituais. Então quantas bênçãos materiais
Deus tem reservado para nós, e por estarmos cercados pelo inimigo, por não tomarmos uma posição, por não avançarmos, nós não desfrutamos daquilo que Deus já reservou para nós, daquilo que Deus já separou para nós, e o inimigo tem prendido, meu irmão. E aí é um tempo de nós tomarmos uma posição. Qual é o benefício para minha família? Qual é o benefício para minha casa? Primeiro é o benefício espiritual. Se preservar como povo de Deus, porque se eles fossem escravizados, olha a condição deles lá, diante daquele povo. Então é um posicionamento a favor do povo de Deus e a favor da sua família. Verso 31. Davi faz a declaração que ele fez: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? E aí no 31 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. É interessante, porque Davi nos demonstra aqui que ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, e Deus o livrava ali. Era Deus quem agia, e ele reconhecia o agir de Deus na vida dele. O urso e o leão, esse gigante vai ser mais um. Então ele não confiava na força dele, era em Deus. Ele entendia que a força dele, a vitória dele, o poder que estava sobre ele era o poder de Deus. Mesmo Deus que me deu um leão, me deu um urso, esse gigante é mais um. Então essa é a posição de Davi, essa é a postura de Davi diante dessa situação. E aí nós aprendemos nesse sentido. Você quer ter vitória? Você quer ver os inimigos derrotados? Tem que andar com Deus, querido. Tem que andar com Deus, tem que ter comunhão com Deus. Nós precisamos caminhar com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E Deus agia através das nossas vidas. E aí é muito interessante isso. Quantas situações nós já vivemos em que Deus nos deu vitória? Aquela que parecia difícil, a vitória parecia difícil chegar, mas Deus te deu vitória, meu irmão. Então mesmo Deus que te deu aquela vitória, vai te dar outras. É o mesmo Deus, Deus não muda, o poder dele não muda. E aí nós vivemos uma situação, esquecemos o poder de Deus, esquecemos o que Deus fez, esquecemos o que Deus pode fazer. Não importa, querido, se é urso, se é leão, se é gigante, é o poder de Deus. O mesmo Deus que me deu vitória lá, vai me dar vitória aqui. Quantas situações nós já pegamos aí? Segunda-feira passada pegamos uma situação extremamente difícil, que nós nos olhávamos e pensávamos: e agora? Para onde nós vamos? Mediante o que está colocado aqui na nossa frente. Só, queridos, que mais uma vez Deus nos deu a vitória. Como Deus agiu e deu vitória. E nós nos posicionamos. Então nós temos que nos posicionar. O chamado era para posicionar. E é interessante que depois que Davi se posiciona,
E Saul fala para ele: vai, que o Senhor seja contigo. E quem está falando isso era o responsável que governava ali, era quem tinha que se posicionar. E o gigante diz: vocês não são servos de Saul? Cadê Saul? Ele não era grande, não. Cadê Saul? Vocês são servos de Saul, a responsabilidade é com Saul. Porque era costume naquele contexto lutar um campeão contra outro, lutar um guerreiro contra outro, não todo o exército. E cadê Saul? Mas Saul já tinha abandonado ao Senhor, Saul já estava fora. E aí Davi toma uma posição que teria que ser dele. No verso 40, vamos ver aqui no verso 40. E aí ele se posiciona, Davi se posiciona e vai para a batalha com Golias. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres, exércitos filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens de toda a terra, saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aí, esses versos aqui trazem para a gente ensinamentos profundos. Como eu falei que essa batalha, no meu entendimento, é uma batalha espiritual, no verso 43 diz assim: e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Porque supunha que o exército que ganhasse a batalha era o Deus que foi vencedor. E ele vai amaldiçoar Davi. Só, queridos, que existe um princípio na palavra de Deus, e nós vimos isso lá com Balaão. Em 1 João, ele também faz essa ratificação, essa confirmação da palavra de Deus. Quando Balaão vai para amaldiçoar o povo de Deus, Deus diz: olha, você não pode amaldiçoar o que é abençoado, querido. Você não pode amaldiçoar o que é abençoado. Então pode o inimigo se levantar, Valéria, para querer lançar maldição sobre as nossas vidas. Não prevalece, porque nós somos abençoados, amém? E João vai dizer lá: contra a nossa vida não vale encantamento, querido. Não tem jeito. Nós somos abençoados. Ele pode falar o que ele quiser. Ele vai perder o tempo dele, Deus, de ficar falando, querendo nos amaldiçoar, porque você já é abençoado, meu irmão. E aí nós podemos correr o risco de dar crédito ao diabo. E ele começar a querer incutir coisa na nossa mente, no nosso coração, e trazer dúvida, Reinaldo, para nós. Mas existe uma certeza: nós somos povo de Deus, nós somos abençoados. Ele pode se levantar para lançar maldição, mas a maldição já foi quebrada na cruz do Calvário, meu irmão. Acabou para ele. Não existe. Então ele pode querer lançar, ele não vai conseguir. Agora, nós podemos erradamente nos colocar dessa maneira. Saul rejeitou o Senhor, Saul abandonou o Senhor e se colocou numa posição que não tinha que se colocar.
E nós podemos nos colocar de uma posição errada e dar uma legalidade ao inimigo, e dar uma brecha para que ele possa entrar e vir contra as nossas vidas, mesmo sendo abençoado. Então nós precisamos vigiar com relação a isso. E aí é interessante, porque Davi diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E aí, o nome, ele representa uma pessoa. Quando uma pessoa delega para que a outra vá em seu nome para representá-la, ela está investida de autoridade que aquele nome representa. Por isso nós ouvimos aqui o nome de Jesus. Autoridade. Então tinha uma autoridade. O nome representa a identidade, porque o nome identifica uma pessoa. Qual é o seu nome? Reinaldo. Mas Reinaldo de quê? Reinaldo Gonçalves. Pode ter mais de um, tem um homônimo, mas esse é especial, esse é nosso, né? Aliás, é da Beth, né? Mas acima de tudo é do Senhor, amém? Então, deusa, só existe uma, essa é deusa com Z, não é aquela deusa, essa é deusa. Então, a identidade, aí perguntava, qual é a sua graça, né? Qual é o seu nome? Então, o nome identifica quem é. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele já está identificando. E aí o nome, ele dá a identidade, e o nome também representa a autoridade. Então tinha uma autoridade ali. Eu não vou no meu nome não, rapaz. Eu vou no nome dele. É Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome dele. É na autoridade dele, é no poder dele. E aqui estava o segredo para a vitória, querido. E aqui está a autoridade contra todo principado e toda potestade. Pode se levantar, mas nós estamos debaixo de uma autoridade e de um poder. E aí, seja qual for o tamanho do inimigo, seja qual for a afronta, nós temos que ir em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa garantia. Porque o nome identifica quem nós representamos, representa o poder e nos dá a garantia da vitória. É o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Nunca vai perder. E aí Davi se coloca assim. Então Davi age com sabedoria e com entendimento para chegar nessa condição. E aí, nós, queridos, enquanto cristãos, nós, a semelhança de Davi, que tinha uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Deus, por meio de Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, né, nós vamos ver o que Paulo diz sobre a circuncisão no coração. Não são judeus apenas os que são circuncidados exteriormente, mas circuncisão verdadeira é aquela no coração. Então nós fomos circuncidados no coração. Nós temos uma marca, temos um selo do Espírito. Amém? Então nós temos uma aliança. Foi feita uma aliança. Nós temos uma aliança, a nova aliança no sangue de Cristo foi derramado. E aí, a mesma condição que Davi podia dizer lá, ó, ele não tem aliança. Eu tenho, nós temos. Nós podemos dizer para o inimigo, você não tem. Você estava com Deus, mas você perdeu quando você caiu. Você tinha uma posição que você perdeu. Nunca mais essa posição vai ser restaurada para você, acabou. Agora nós temos uma aliança com Deus. E se nós temos uma aliança com Deus, Deus está conosco. Deus está do nosso lado. E aí a semelhança do que Davi falou em nome do Senhor dos Exércitos, qual é o nome que nós invocamos na batalha hoje? Qual é o nome
a qual nós nos colocamos e nos posicionamos. Qual é o nome? Jesus. Eu não vou ler o texto aqui, porque o Reinaldo já citou o texto aqui, que estava aqui. É Atos capítulo 3, verso 1 ao 8. Quando Pedro e João vão entrando naquele tempo formoso, e tem ali um paralítico que esmolava, e eles olhando, Pedro olhando para ele, né, ainda fala, olha para nós, né? Fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus. E aí, depois que esse milagre acontece, o povo fica apavorado, atônito, diz o texto, e vai para Pedro e para João, olhando assim perplexo, e Pedro fala, por que vocês estão olhando para nós dessa maneira? Como se nós fizemos isso pelo nosso poder. O nome de Jesus foi que curou. Então é a autoridade do nome de Jesus, meu irmão. É essa autoridade que nós estamos investidos. E de pregar o Evangelho, nós estamos debaixo de uma autoridade. Em Colossenses diz que Ele é a cabeça. Nós estamos debaixo de uma autoridade. E diz também que Ele instituiu todo principado e potestade. Então nós vamos contra o inimigo que já é derrotado, querido. Ele já perdeu. Mas ele atrapalha, ele se opõe. Mas nós temos que avançar. Essa é a garantia que nós temos. E para encerrar aqui, 46 diz assim, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu, das aves dos céus, dos animais selvagens, e a terra saberá que há Deus em Israel. Era para que o povo soubesse que havia Deus. Todos que estão aqui saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor concede vitória. A batalha do Senhor, Ele entregará vocês nas minhas mãos. Ou seja, saberá que há Deus em Israel. Reconhecimento de Deus. Então, quando nós avançamos, que o inimigo cai e que ele perde, há um reconhecimento do Senhor, do poder do Senhor, que é um Deus único e verdadeiro, Deus vivo. E o nome dele é glorificado, queridos. E o nome dele é exaltado. E aí é interessante que no verso 51 diz assim: Davi correu aos pés sobre ele, depois de ter atirado a pedra, de ter cavado na testa de Golias, ter caído. 51 diz: Davi correu, pôs os pés sobre eles, embanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E aí, querido, isso aqui é fantástico, porque Davi vai e corta a cabeça de Golias. E a cabeça representa autoridade. Autoridade. E quando ele corta aquela cabeça, ele destitui de autoridade. Então, quando nós vamos e vencemos, a autoridade é quebrada. Aquela legalidade que ele tinha, aquela autoridade que ele tinha, aquela empáfia que, como ele se colocava, foi quebrada. A autoridade é quebrada. Então, quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, quando nós invocamos o nome de Jesus e vamos contra o inimigo numa batalha, querido, a autoridade é quebrada. Principados e potestades têm autoridade, querido, hierarquia. Mas nós estamos debaixo de uma autoridade. A igreja, o cabeça, tem uma autoridade. E essa autoridade, ela não é quebrada. Essa autoridade não é tirada pelo inimigo. Ele não pode atingir a Jesus. Ele não pode destituir Jesus do poder que ele tem, da autoridade que ele tem. Nome que é sobre todo nome, que diante do qual tem que se dobrar todo o joelho.
E é por isso, querido, que quando você avança e quando você vê as pessoas endemoniadas e você fala em nome de Jesus e o poder do nome dele liberta. Nós estamos na intercessão estudando sobre isso, sobre libertação. E nós vimos agora o texto de Marcos capítulo 5, lá em Gadara, quando Jesus entra. E o que acontece com aqueles demônios? Um homem se corta, se fere, as correntes não podiam prendê-lo lá naquele sepulcro. Mas ele vem, e ele diz: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, servo do Deus vivo. Dá licença para a gente sair aqui, igual ali, Pilhão da Montanha, aí. Saída pela direita, para entrar nos porcos e ir embora. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, porque somos muitos. E aí, aquele homem é liberto, querido. E depois, a Bíblia nos fala que aquele homem é encontrado são, armado, em perfeito estado. E aí ele quer seguir Jesus. E Jesus fala para ele: não, você não vai me seguir agora. Volta lá e dá o testemunho na sua casa e na sua família. Fala do que eu fiz por você. Fala que você foi liberto. Autoridade, queridos, do nome de Jesus. Então, nós precisamos entender. Então, o que estava em curso nessa batalha aqui era mais que um gigante, era mais que um exército contra o outro, era mais que um povo contra o outro. O que estava em curso, o que estava em jogo aqui, era uma obra espiritual, era o povo de Deus que ia avançar para ser testemunho para as outras nações. E aí, querido, nós, a semelhança de Davi, precisamos nos posicionar. Sabemos a quem servimos, sabendo quem está com nós, sabendo que a vitória é nossa, está conosco, a vitória é nossa. Sabendo quem está conosco, a vitória é nossa. Amém? Então Deus tem nos chamado para avançar. Deus tem nos chamado para nos posicionar. Não importa a afronta, não importa o tempo, ele tem que cair. E ele vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então não tenha medo, querido. Se posicione. Chegou o tempo de nós vermos muitas situações sendo revertidas diante de nós. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Chegou o tempo, Valéria, de nós avançarmos. E Deus está requerendo de nós um posicionamento. Posicionamento. A palavra de Deus nos assegura a vitória. E aí eu pergunto essa noite, não eu, mas o Senhor a você: o que você vai fazer a partir daqui? Qual é a sua postura a partir daqui? Você vai ficar igual a todo Israel, amedrontado, acovardado? Ou você vai se posicionar diante do gigante e vai falar: hoje mesmo sua cabeça vai ser cortada, a sua autoridade vai ser destituída? Amém? Vamos pôr de pé.